Gamers, estamos de volta com mais conceitos de redes e internet e agora nós vamos falar sobre conexões sem fio. Sempre que tu indicar em prova, que tu verificar numa prova de concurso, conexão sem fio, ela pode ser chamada de wireless, porque wireless significa sem fio. Então, quando eu tenho uma conexão, seja na internet, seja numa rede local, mas a conexão é sem fio, ela é chamada de conexão wireless. Esse é o primeiro ponto. Agora, existem diversos padrões de conexão sem fio. Quer dizer, existem diversos padrões de conexão wireless. Vamos mostrar aqui. Talvez o mais famoso, o mais conhecido padrão de conexão sem fio no dia a dia do usuário hoje em dia é o padrão Wi-Fi, que significa fidelidade sem fio. Esse é o significado da sigla Wi-Fi. O Wi-Fi é um padrão que foi desenvolvido, que foi criado para permitir a conexão de computadores dentro de um ambiente de uma rede local sem fio. E hoje em dia talvez seja o principal padrão para conexão de redes locais sem fio. E aí tem uma coisa importante de ser discutida para efeito de prova, que é a ideia do termo, vamos imaginar, do número 802.11. Por que isso é importante? Porque muitas vezes tu está lá escolhendo uma impressora, por exemplo, e está lá na impressora 802.11, não como modelo da impressora, mas como padrão de conexão. Significa que é Wi-Fi. O IEEE, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, com base nos Estados Unidos, padronizou esse padrão com o número 802.11. Então, sempre que tu ouvir falar em termos de redes de computadores e conexão sem fio em 802.11, isso significa o padrão Wi-Fi. Então, o padrão Wi-Fi é instituído por normatização do IEEE, sob a norma 802.11. É ele que dá as normas técnicas para a implementação do padrão Wi-Fi. Então, lembrou de 802.11? Lembra do padrão Wi-Fi, ok? Outra coisinha importante. Quando as provas de concurso indicam que o padrão Wi-Fi é um padrão WLAN, tá certo ou tá errado? Está certo, porque WLAN significa Wireless LAN. Esse W significa wireless e wireless significa sem fio. E LAN significa rede local. Observa, LAN significa rede local. O W significa rede sem fio. Então, o que significa WLAN? Rede local sem fio. WLAN significa rede local sem fio. E aí eu te pergunto, o Wi-Fi é um padrão para a criação de um ambiente de rede local sem fio? Sim. Então, se o Wi-Fi é um padrão para criar um ambiente de rede local sem fio, então quer dizer que o padrão Wi-Fi é um padrão WLAN. Corretíssimo dizer na prova que o Wi-Fi é um dos padrões WLAN para implementar redes locais sem fio. Eu até fiz um desenho aqui, ó, imaginando dentro de uma casa 3 computadores conectados entre si através ali de um roteador Wi-Fi. Então, esses computadores estão conectados entre si, formando uma rede dentro daquela casa. Essa rede que esses 3 computadores estão formando e trocando dados entre si é uma rede local, porque a rede local é aquela que está restrita a um prédio, a uma sala, uma casa, um escritório. Então, ali tu tem uma rede local nessa imagem. Como esses computadores estão conectados entre si sem fio, através do padrão Wi-Fi, eu vou indicar que esta é uma rede WLAN, porque ela é uma rede local, restrita, por exemplo, a essa casa, mas usa conexão wireless, conexão sem fio. Por isso é um padrão WLAN. Wireless LAN quer dizer uma rede local sem fio. Nesse caso, o padrão Wi-Fi é um bom exemplo de WLAN. Vamos pegar aqui a parte teórica. Acompanha comigo a leitura então sobre o Wi-Fi. Padrão de rede sem fio, muito utilizado para a conexão de redes locais, chamadas então de WLAN, que significa Wireless Local Area Network, quer dizer, traduzindo, rede local sem fio, e pertence aí ao padrão 802.11, que é a norma que instituiu o padrão Wi-Fi. Então, lembrou de 802.11? Lembra que estamos falando do padrão Wi-Fi aí nas nossas provas de concurso. Ok, pessoal? Era isso sobre o padrão Wi-Fi. Na próxima aula a gente continua falando de outros padrões de conexão sem fio. Até a próxima aula. Não esquece, se gostou, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Valeu! Até a próxima. Bons estudos!